nota técnica ela é o primeiro resultado do levantamento das respostas políticas do governo brasileiro para o enfrentamento da Covid-19. Nós priorizamos o período de 31 de dezembro, que é quando a China informa a OMS, né, sobre a descoberta de uma nova cepa de coronavírus, enfim, uma nova pneumonia, quando ainda estava tudo muito incerto. É claro que nenhum governo estaria tomando medida nessa época, mas só por uma questão mesmo de ser o período que a OMS coloca como marco inicial dessa crise. Então a gente mapeou desde 31 de dezembro e colocamos como data limite 15 de abril para retratar esse primeiro mês após a declaração da pandemia, que foi no dia 11 de março de 2020. O que a gente fez então foi, nessa primeira etapa, priorizar as medidas implementadas no nível federal e também priorizar as medidas que estavam publicadas no site dos órgãos, que os próprios órgãos anunciavam como sendo parte da política de enfrentamento à Covid. Esse rastreamento ele foi feito, então, no período de 15 de abril até 1º de maio, por alunos da faculdade, principalmente dos cursos de Ciências Econômicas e Relações Econômicas Internacionais, da UFMG. E aí, a partir do momento que foram identificadas as medidas, esse grupo, né, lê o documento e faz uma classificação, de acordo com a taxonomia do Polimep. Esse repositório ele classifica as políticas em 4 grandes eixos. O primeiro eixo é o achatamento da curva, que é o eixo diretamente relacionado à contenção da transmissão do vírus, então inclui políticas de teste da população, políticas de campanhas informativas, de higiene pessoal e também de distanciamento social, bem como as medidas de distanciamento social propriamente, que incluem as quarentenas, lockdown, isolamento de pacientes. E o segundo eixo são as políticas de aumento da capacidade para enfrentamento da Covid. Então, inclui infraestrutura hospitalar, por exemplo, recursos humanos e também a mudança de protocolos no próprio funcionamento do sistema da saúde. O terceiro eixo são as mitigações socioeconômicas, principalmente relacionadas aos efeitos, né, sobre a renda das famílias, a renda da população, a estabilidade macroeconômica, o efeito no setor privado. E, por fim, as medidas de governança, que têm a ver com as mudanças institucionais em curso necessárias para o enfrentamento da Covid. O que a gente tem percebido é que essa crise não é só uma crise de saúde, não é só uma crise dos médicos, dos especialistas dessa área, mas também é uma crise da política. E quando eu falo política, no sentido de como gerenciar incertezas, como gerenciar conflito, né? A princípio se sabia muito pouco e cada vez mais nós temos informações sobre o que é essa doença, mas o que era importante e o que a gente tentou entender foi nesses primeiros momentos como o governo reagiu a esse cenário de incertezas, né? E o que a gente observou então foi que o Brasil ele reage a uma série de medidas sendo publicadas na semana que foi declarada a pandemia. É onde acontece o pico das medidas e a partir de então, de 15 de março até 1º de abril, você tem um pico de políticas sendo implementadas e a gente queria então entender um pouco quais as direções dessas políticas. A principal conclusão que a gente chega é que sim, o governo reagiu, né? Há uma quantidade enorme de medidas, mas isso não significa que essas políticas elas sejam intensas na sua rigidez, né, no seu comprometimento. Grande parte delas são políticas declaratórias, políticas recomendatórias, né, para as pessoas poderem, sobre comportamentos e tal, mas não tem nenhum tipo de sanção, de rigidez no seu cumprimento. Outra coisa que a gente observou também é a abrangência dessas políticas. Muitas delas são repetitivas, elas batem no mesmo ponto, então elas não são muito abrangentes. Então, por exemplo, mais de 50 medidas do nosso banco é para poder falar sobre afastamento, home office nos órgãos da administração pública federal. A gente também percebeu a questão da convergência, né? Não há necessidade, e claro, no primeiro mês ainda o governo está se ajustando, né? Mas em algumas frentes importantes a gente não percebe, por exemplo, um alinhamento entre as próprias políticas. Então essa convergência, esse timing das políticas estarem acontecendo juntas, principalmente naquilo que elas são complementares, ela é muito importante. Então a gente analisou esse conjunto, as 3 principais conclusões dizem respeito a isso, ao volume de políticas, mas a dinâmica, a relação entre elas não foi tão bem articulada nesse primeiro momento. Que isso é, de certa forma, esperado, e o objetivo do estudo é justamente, dado que a pandemia é algo novo para todos os países, todas as respostas políticas, de certa forma, foram experimentações, o objetivo principal do estudo é entender qual foi essa direção e
pautar, né, a discussão para o próximo momento, já que a gente ainda está vivendo essa pandemia e a gente percebe a necessidade de uma estratégia mais bem articulada.